Pessoal, um choque muito importante da gente saber entender é o choque hipovolêmico. E ele está entre os principais tipos de choques presentes nos pacientes de modo geral. É muito importante também a gente entender que, em grande parte das vezes, esses choques podem estar associados. Por exemplo, um paciente que está desenvolvendo choque séptico, se ele começar a perder líquido demais pelo corpo, o choque hipovolêmico pode vir em associação e isso contribuir para que a morte ocorra mais rápido ainda do indivíduo. Então, mas aqui eu vou me ater a falar apenas sobre o choque hipovolêmico, o que causa esse choque e como que ele ocorre. Bom, o nome dele já é bastante sugestivo. Hipo significa pouco e volêmico está relacionado a volume, né? Então é um choque causado por um volume muito abaixo do ideal de plasma sanguíneo e de sangue, de modo geral. Então vamos entender o choque hipovolêmico. A etiopatogenia dele, o que causa e como causa. Bom, ele é simples de entender. Ele ocorre quando há grandes perdas de sangue ou de plasma sanguíneo. Então, a gente não precisa perder só sangue para ter choque hipovolêmico. Muitas vezes, perdendo plasma sanguíneo já é o suficiente. A velocidade com que esse choque vai se desenvolver depende. Por isso que eu coloquei aqui essa consideração. Ele pode ser súbito, agudo ou tardio. Depende da intensidade e da etiologia, do que está causando o choque. Por exemplo, vou dar dois exemplos extremos aqui para você entender. Um indivíduo que, no meio de uma briga de faca, alguém cortou a jugular desse indivíduo. Ele vai morrer de choque hipovolêmico muito rápido, talvez antes de 3 ou 5 minutos. Agora, um indivíduo que cortou, por exemplo, uma artéria de médio calibre no braço, ele pode desenvolver choque hipovolêmico se nada for feito a tempo, mas é provável que dure aí algumas horas até a pessoa, até o óbito daquela pessoa ocorrer. Em um outro caso, uma pessoa que tem uma úlcera gástrica hemorrágica, está perdendo sangue ali em pequenas quantidades, muitas vezes o indivíduo desenvolve até anemia antes de desenvolver o choque. E aí, então, cada caso é um caso, a gente tem que considerar isso quando a gente fala de choque hipovolêmico. Não de choque hipovolêmico de todos, de um modo geral, mas isso vale para hipovolêmico. Então, continuando aqui a falar sobre etiopatogenia, as perdas de sangue são causas frequentes de choque hipovolêmico. E eu coloquei exemplos aqui. Traumatismo, né? Um indivíduo que cortou uma parte do corpo acidentalmente, com uma hélice, por exemplo, de motor, de ventilador, ou atropelamento, o indivíduo que foi atropelado e aí teve múltiplas fraturas, cada fratura sangrando, geralmente o indivíduo morre de choque hipovolêmico quando não tem nenhuma lesão crânioencefálica, quando não tem nenhuma lesão pulmonar grave. A morte nesses casos é de choque hipovolêmico. Como esses indivíduos sentem muita dor, eles podem também entrar num quadro de choque neurogênico, mas vamos nos ater aqui só ao choque hipovolêmico. Quando o indivíduo perde sangue, por exemplo, por uma úlcera gástrica ou úlcera vesical, vesical, para quem não sabe, é úlcera de bexiga, tá, pessoal? Pode desenvolver também um choque hipovolêmico. No caso de esfaqueamentos, de um modo geral, né? O indivíduo que teve uma facada direto no coração. Esse exemplo é para vocês verem como os choques andam em associação. Se o indivíduo teve uma facada no coração, ele vai perder muito sangue ali dentro do saco pericárdico mesmo. E aí o coração vai parar de bater à medida que as consequências dessa facada vão se estabelecendo. Mas pela perda de sangue, o indivíduo morreria por choque hipovolêmico. Porém, pela lesão cardíaca, vai comprometer a força de batimento cardíaco. E aí vem associado o choque cardiogênico. Bom, perda de plasma sanguíneo. Também isso leva ao choque, e é muito comum acontecer, né? E aí, pessoal, a perda de plasma sanguíneo a está muito associada a desidratações, como, por exemplo, as queimaduras, a queimadura extensa, uma diarreia, né? Isso é muito comum nos animais. Às vezes um animal está com uma diarreia tão grande
e ele não está repondo o líquido, ingerindo água, porque ele não consegue, que ele entra em choque hipovolêmico. Mas o humano também tem isso. O indivíduo que está com uma diarreia grave, por exemplo, salmonelose, comeu um alimento contaminado com a toxina produzida pela salmonela, começou a ter uma gastroenterite muito grave, inclusive com vômito, o líquido que essa pessoa ingerir não vai ser absorvido, e além disso, ela vai perder líquido do sangue para a luz intestinal, com essa inflamação que ocorre na parede. Então, vai contribuir para, não só por não repor o líquido que essa pessoa, que esse indivíduo deveria estar consumindo, né? Mas o líquido que já existe no corpo, ele vai ficar cada vez mais escasso. Então, tem um caso aqui também que eu coloquei até à parte, que são as torções gástricas ou torções de órgãos intestinais. Podem acontecer torções no intestino, torções no estômago, e essas torções, pessoal, elas podem sim causar a hipovolemia. Como que elas vão causar a hipovolemia? Por exemplo, uma alça intestinal que torceu por um motivo qualquer. Ali, naquele ponto de torção, o sangue começa a ficar retido. Então, o indivíduo não está perdendo nem sangue e nem somente plasma. Porém, como o sangue está ficando retido, é como se estivesse tendo uma hemorragia em algum local do corpo. Não tem o retorno sanguíneo para o coração e isso reduz muito o aporte sanguíneo circulante. Então, qualquer torção onde o sangue venoso fica muito preso pode levar a um quadro de choque hipovolêmico também. Aqui eu trago para vocês algumas figuras um pouco chocantes de queimaduras extensas pelo corpo. Esses indivíduos aqui, o óbito deles não ocorreu porque eles foram tratados o mais emergente possível, o mais urgente possível, melhor dizendo. Então, um cão com uma queimadura dessa, ele começa a perder líquido, né? Em grande quantidade. O ser humano também, ele perde muito líquido e a hidratação tem que ser muito rápida para esse indivíduo não vir a óbito. Então, as queimaduras são causas de choque hipovolêmico com certa frequência. Aqui eu já trago para vocês um exemplo específico da veterinária, mas que poderia acontecer em humano, apesar de ser muito raro, porque em humano é natural que as pessoas procurem o hospital o mais rápido possível. Mas aqui um animal com um câncer na bexiga, o que pode acontecer em qualquer indivíduo, humanos ou animais. Esse câncer, ele produziu vasos sanguíneos muito significativos e alguns desses vasos se romperam. Então, a quantidade de sangue que nós retiramos de dentro da bexiga é assustadora. Isso levou a um quadro de choque hipovolêmico também. Bom, e como eu havia dito, essa foto ela mostra um quadro aí de torção de alça intestinal, o sangue vai ficando retido aqui nessas alças intestinais, e aí isso diminui o volume sanguíneo circulante. Então, é uma causa de choque hipovolêmico. E, mais uma vez, é sempre importante a gente dizer que os choques podem acontecer associados. Esse indivíduo ele pode desenvolver choque hipovolêmico por causa dessa torção intestinal? Sim, pode. Mas ele pode também desenvolver choque térmico. Desculpa, gente, choque séptico. Por que choque séptico? Porque esse intestino aqui, torcido dessa forma, a parede vai necrosando. Então, as toxinas bacterianas que são naturais da luz do intestino começam aí a serem absorvidas pela parede intestinal. Essa parede intestinal, perdendo a vitalidade dela, ela vai assim, como se fosse entrando num quadro de necrose, né? Como se fosse não, ela vai entrando num quadro de necrose. Então, as toxinas que estão aqui na luz desse intestino vão conseguir acessar a corrente sanguínea. Isso vai desencadear o famoso choque séptico, mostrando mais uma vez que esses choques podem vir associados. Aqui, para a gente finalizar essa aula sobre choque hipovolêmico, eu trago para vocês um algoritmo. Ocorre diminuição do volume sanguíneo, ou por perda plasmática, no caso das desidratações graves, ou torção de algum lugar onde o sangue venoso fica ali bloqueado e para de circular, ou por perda de sangue íntegro, como ocorre nos atropelamentos, nos traumas, né, nas úlceras. Aí, isso diminui o retorno venoso para o coração. Menos sangue chegando para o coração não vai conseguir manter o volume sistólico. Ou seja, a cada contração, antes, ele ejetava um volume de sangue.
pois agora em cada contração o volume de sangue vai ser menor. Então, o volume de sangue ejetado pelo coração a cada minuto é muito menor do que era antes. Nós chamamos isso de diminuição do débito cardíaco. Débito cardíaco, pessoal, para quem não se lembra, é aquele volume total de sangue que o coração consegue ejetar durante um certo tempo. A gente usa um minuto para medir melhor isso. Isso diminui a perfusão tecidual. E aí vamos voltar ao que é perfusão tecidual, né? Perfusão tecidual é a falta de sangue rico em oxigênio para os tecidos. E aí os rins vão entrando em quadro de degeneração, de vasoconstrição reflexa, o fígado vai entrando em necrose, ele para de detoxificar o sangue, o coração vai ficando cada vez mais fraco, o cérebro vai parando de funcionar e o indivíduo vai entrar em coma profundo se nada for feito e se esse volume sanguíneo não for restabelecido o mais rápido possível. Por isso, entender esse algoritmo aí, entender o que vem depois da diminuição da perfusão tecidual, é importante para a gente fechar o raciocínio de choque hipovolêmico. E aí, pessoal, é sempre importante a gente ressaltar que o assunto é importante demais para a sua formação. Então, estude também por alguns desses livros aqui, né? Na maioria das bibliotecas, nas boas bibliotecas, a gente vai ter esses exemplares, então são super recomendados e eu espero que vocês tenham entendido sobre choque hipovolêmico e que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês.